O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Amados irmãos e irmãs, com a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, encerramos com chave de ouro esse tempo sagrado do Natal. Isso vocês já aprenderam na liturgia. Muitas pessoas já acham que já encerrou o Natal. O Natal se encerra com o batismo do Senhor. Ele já está grande, ele começa a sua missão de anunciar o reino de Deus. E nós sabemos muito bem, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus não tinha necessidade de ser batizado. O Senhor desejou ser batizado, ele desejou, por João Batista. Diz Santo Agostinho: para proclamar com a sua humildade o que para nós era e é uma necessidade. É no batismo do Senhor que está incluído o nosso início na participação da vida sobrenatural, isto é, na vida de Deus. Adão fechou as portas do paraíso, mas Jesus, com a sua encarnação, a sua vinda até nós, abriu-nos outra vez, tornando possível aos seres humanos a graça de gozar do convívio com Ele, com o Pai e o Espírito Santo, com os anjos e os santos por toda a eternidade. Meus amados irmãos e irmãs, toda a pregação de nosso Senhor, bem como também da igreja, tem como fundamento central o convite para sermos filhos de Deus pelo batismo. E eu, como padre de vocês, já disse várias vezes que nós temos muitos filhos bastardos que não assumiram realmente Deus como Pai. Ainda vive à luz das coisas do mundo, mas não deseja o inferno, deseja os céus, mas não se esforça para alcançar os céus, porque acha, alguns desses filhos,
que para alcançar os céus é uma coisa muito fácil, muito simples, que a minha vidinha que eu estou vivendo aqui basta para agradar o coração de Deus, e nós sabemos que não. É preciso ser batizado e ter muito claro na mente que eu sou filho do alto, que eu sou filho de Deus, e que eu preciso ouvir o meu Pai através do seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho para a nossa salvação. E nós ouvimos muito bem que através do batismo é um grande milagre que a igreja realiza. Qual que é o milagre? Tornar uma criatura humana participante da natureza divina. É um salto para o infinito que nosso Senhor Jesus nos concede com o batismo. Um dos maiores empenhos de Jesus durante a sua permanência aqui na terra foi o de colocar em nosso coração a certeza de que somos autênticos filhos e filhas de Deus. Autênticos filhos e filhas de Deus. Por isso nós vamos ouvir nas Sagradas Escrituras, Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 3, ao encontrar com Jesus, Nicodemos ouve: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo significa ter Deus como Pai verdadeiramente. É nascer da água e do Espírito. É um outro nascimento que o Senhor está nos propondo. Não é o nascimento dos pais, da carne. É o nascimento da carne, mas juntamente com o Espírito. Esse milagre que Deus nos concede de sermos filhos e filhas de Deus. E depois nós vamos ouvir em outra passagem que depois da ressurreição, Jesus preparando os seus discípulos para a sua ascensão, aí nós vamos ouvir no Evangelho de São João 20:17: subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Demonstra com essas palavras que somos irmãos na pessoa e filhos do Pai eterno. Também em São João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz: todos aqueles que o receberem, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E também, na sua primeira carta, São João, no capítulo 3, versículo 1, relata: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. São Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, escreve: já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, ele relata: somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, somos realmente filhos de Deus, porque por meio do sacramento do batismo, Deus enxerta em nós a sua própria vida. Por meio do batismo, Deus enxerta em nós a sua própria vida. E com a graça santificante, a alma recebe, por ação divina, as virtudes: fé, esperança, caridade,
prudência, justiça, fortaleza e temperança. E os dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade, fortaleza, temor. Tudo Deus concede para os seus filhos e filhas legítimos, para que esses filhos e filhas possam agir conforme Jesus revelou o rosto misericordioso do seu Pai. Sabe, irmão, irmã, aí eu fico pensando, com essas virtudes que Deus te concedeu, com os dons do Espírito Santo também, porque nós vamos encontrar muitos filhos e filhas de Deus na mesmice, e que foram enxertados pelo próprio Deus, por falta da vivência da fé. Quando as pessoas não vivem a fé, as virtudes e os dons ficam meio atrapalhados e meio confusos dentro de si. E muitos cristãos católicos acham que ser católico é ser qualquer um que está aí no mundo. Não, meu querido. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é esta, e Ele nos ensinou muito bem que nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós temos responsabilidades, temos os nossos deveres e os nossos direitos. Porque nesta igreja se forma filhos e filhas santos. Esses filhos que almejam estar juntamente com os anjos e com todos os santos eternamente. E para que eu esteja, eu preciso ter, vamos usar uma outra palavrinha, no meu DNA, Jesus Cristo. Então, meu DNA, esse enxerto, tem que acontecer uma grande mutação na minha vida, que Deus já fez a parte dele, agora somos nós que vamos mudando através da nossa participação nos sacramentos, na vida da igreja, porque os sacramentos são aquilo que Deus opera na nossa vida, por intermédio do sacerdote. Então, neste mundo, nós vamos observar muitas pessoas que anseiam por conseguir uma vaga de emprego, talvez você seja um deles. Vamos encontrar muitos outros grupos de pessoas, de modo particular os mais jovens, que desejam e anseiam uma vaga em tal escola, em tal faculdade. Muitos desejam participar de algum grupo social. Enfim, nós vamos encontrar muitas pessoas que têm os seus anseios, os seus desejos terrenos, e que muitos deles são positivos, porque é para o nosso amadurecimento. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, acorda. No céu temos reservado uma vaga eterna. Deus já nos reservou uma vaga eterna nos céus, a partir do momento em que as águas batismais caíram sobre a nossa cabeça, fazendo-nos herdeiros de Deus e garantindo-nos o convívio com Ele na felicidade eterna. Por isso que o padre disse: é importante saber o dia do meu batismo. Irmão, quanto precisamos crescer na devoção ao nosso batismo, ao batismo também dos outros com quem nós convivemos. Deu para entender? Porque o outro também é filho de Deus. Se ele é batizado, nós somos chamados a viver na família. Também, meus queridos irmãos, deveríamos conservar essa grande veneração na nossa vida pela pia batismal onde você foi batizado. Foi ali que você foi lavado,
Você morreu para esta vida e renasceu para uma vida maior, não uma vida miudinha, maior. Abre a cabeça, irmão. Olha o que Deus preparou para você. Por isso deveríamos saber o dia do nosso batismo e celebrar com fervor, considerando muito mais importante do que o próprio dia do seu nascimento, porque pelo batismo nascemos para os céus. Eu fui batizado no dia de Todos os Santos, data bem significativa para mim. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, desde cedo a igreja pede aos pais que batizem os seus filhos o quanto antes. É uma demonstração da prática da fé. Não é um atentado, como nós ouvimos de alguns irmãos e irmãs nossos, contra a liberdade da criança. Não é um atentado. Porque da mesma forma que não foi uma ofensa dar-lhe a vida natural, nem alimentá-la, limpá-la, curá-la, vaciná-la, quando ela própria não podia pedir esses bens, e o papai e a mamãe conferiu, sabendo que era o melhor. Pelo contrário, a criança tem direito de receber essa graça. No batismo está em jogo um bem infinitamente maior do que qualquer outro: a graça e a fé, e talvez a salvação eterna. Talvez, porque nós vamos ter muitos batizados que se rebelaram contra Jesus e a igreja, mas pelo batismo as portas se abriram. Então, meus queridos irmãos e irmãs, só por ignorância de um pai e de uma mãe, e por uma fé adormecida deles, não concebem aos seus filhos a salvação. Papai e mamãe ajuizado já batizam os seus filhinhos logo cedo, na mais tenra idade. E se papai e mamãe dão testemunho de vida, pode ter certeza que a salvação é certa, porque o filho vai viver como filho autêntico de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque amar significa desejar a salvação do outro. O papai e a mamãe desejam a salvação dos seus filhos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, em virtude do batismo, somos chamados a ser discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é discípulo missionário de Jesus Cristo. Você tem essa missão. Como diz o documento da igreja, que é o documento de Aparecida, os fiéis leigos e leigas são os cristãos que estão incorporados, enxertados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Realizam segundo a sua condição, a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. São homens e mulheres da igreja no coração do mundo, homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Homens e mulheres no coração do mundo e homens e mulheres no coração da igreja. Enquanto batizado, o homem e a mulher devem sentir-se enviado pela igreja a todos os campos de atividade na sociedade, que constitui a sua vocação e missão, para dar testemunho como discípulo e missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, desce sobre nós batizados. Nossa missão
é viver e fazer o que Jesus fez. E Jesus, você sabe muito bem, só fez o bem. Por meio de Jesus, o céu está aberto para você. O céu está aberto para nós. Amém. Aleluia.